Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre integrais indefinidas. Então, as integrais, definição de integral. Uma função f maiúsculo de x é chamada de uma primitiva da função f' de x em um intervalo i, ou simplesmente uma primitiva de f de x, se para todo x que pertence a i. Então, vejam, a derivada da função primitiva é igual a f de x. Então, só nessa condição que ela é chamada de função primitiva de f de x. Então, temos um exemplo aqui, ó. Nós temos que f maiúsculo de x é igual a x ao cubo sobre 3. Então, se a gente for fazer a função primitiva dessa função, então, fazer a derivada da primitiva, então, nós temos que f' de x é igual, pela regra do tombo, passa 3 para frente multiplicando, então, vai ficar 3x 3 menos 1 sobre 3. Então, aqui nós podemos simplificar, então, aqui os 3 vai ficar igual a x ao quadrado, que é igual a f' de x, tá? Então, igual a f' de x. Então, ó, aqui. Então, nós podemos dizer que essa função f' de x é uma primitiva de f' de x, que é igual a x ao quadrado. Então, só que essa função x ao quadrado, ela pode ter mais que uma primitiva. Por exemplo, aqui nós temos g de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 4. Se a gente for fazer a derivada, então, dessa função, fazendo a derivada de g de x, então, nós vamos ter derivada de x ao cubo sobre 3, a gente já tem aqui que é x ao quadrado. E derivada de 4 é 0, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, que também é igual a f' de x. Então, eu posso afirmar que o g de x também é uma função primitiva de f de x, bem como aqui a função h de x, tá? Se a gente fizer a multiplicação aqui, eu vou ter x ao cubo sobre 3 mais 1. Então, ela também, h de x, se eu for fazer a derivada dela, vai ser igual a x ao quadrado, que é igual à função f' de x, tá? Então, as três funções, f' de x, g de x, h de x, elas são primitivas dessa função f' de x, tá? Então, proposição 2. Seja a função f' de x uma primitiva da função f de x. Então, se c é uma constante qualquer, a função g de x é igual a g de x mais c. É igual a a função g de x é igual a f de x mais c, que também é uma primitiva da função f de x, tá? Aqui também, se a gente for fazer a derivada, por exemplo, dessa função aqui, essa daqui é uma constante e nós temos que esse valor aqui é igual a 0. Na preposição 3, se f de x se anula em todos os pontos do intervalo i, então f é uma constante. Então, se a derivada da função f, por exemplo, se nós tivermos uma função f igual a 5, tá? Então, igual a 5. Fazendo a derivada dessa função, nós temos que a derivada vai ser igual a 0 em qualquer um dos pontos do intervalo, tá? Então, eu posso escrever essa função f de x aqui como sendo f de x igual a uma constante qualquer, cuja derivada vai ser
igual a zero, tá? Se f de x e g de x são funções primitivas de f de x no intervalo i, então existe uma constante c tal que g de x menos f de x igual a c. Ó, se você pegar essa expressão aqui e reescrever ela da seguinte forma, ó, g de x, agora eu passo o f de x para o primeiro membro, ele é positivo, então passa negativo, então f menos f de x, isso aí vai ser igual a c, tá? Igual a c, ok? Que é o que está escrito aqui nessa proposição. Se f de x, essa aqui é a primitiva, é uma primitiva, da função f de x, a expressão, ó, primitiva mais c é chamada de integral indefinida da função f de x e é denotada por, ó, essa expressão aqui é que representa a integral, tá? Então, essa função f de x é igual, daí eu vou representar a integral de f de x dx, que isso aqui é a derivada, é igual a f de x mais c, sendo que essa função aqui é a primitiva, tá? Então, essa daqui, primitiva. Então, essa primitiva aqui, se eu pegar e derivar essa primitiva aqui, eu tenho igual a essa função aqui, que foi o que nós vimos aqui, ó. A função derivando a função, eu tenho essa função aqui. Então, ó, da definição de integral, então, indefinida, decorre que a integral de f de x dx é igual à primitiva de f de x mais c, se e somente se a derivada dessa função aqui é igual a f de x, tá? Então, um exemplo que eu posso escrever, por exemplo, assim, ó, integral de x ao quadrado dx, que é o que a gente viu lá no slide anterior, vai ser igual a x ao cubo sobre 3 mais c, tá? Então, ó, isso é o que está explicando aqui. Se eu tenho a integral de x ao quadrado de x, integrando ela, vai ser igual a x ao cubo sobre 3 mais c, que é o que a gente viu lá na aula, no slide passado, tá? E ainda da definição de integral, nós temos integral de f de x dx representa uma família das funções, a família de todas as primitivas da função integrada. Então, lembra lá que a gente viu no slide passado, que se eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado, dx, eu poderia ter aqui aquela hzão de x, que era x ao cubo, sobre 3, poderia ser o g de x, que era com o mais 4, e poderia ainda ser a outra, que era h de x, que era 1/3 de x ao cubo mais 3, tá? Então, a integral, essa integral aqui, a integração, ela representa uma família das primitivas de f de x igual a x ao quadrado, tá? Porque poderia ser outras funções acrescentando uma constante. Propriedade da integral indefinida. Então, sejam funções f e g de x no intervalo dos números reais e uma constante k qualquer, tá? Então, ó, aqui nós temos integral de k vezes f de x dx. Esse k aqui, como é uma constante, eu posso passar ele para frente multiplicando. Por exemplo, se eu tenho lá a integral de 3x ao quadrado dx, eu sempre tenho que representar esse dx aqui, tá? Então, aqui
eu poderia pegar esse 3, que é o 3 aqui, e passar para frente multiplicando a integral. Então, ela representa a mesma integral. Então, isso aqui facilita os cálculos quando a gente for fazer a integração, tá? Ou ainda, integral de f de x mais g de x dx. Então, eu posso representar elas separadas, não esquecendo de colocar o dx, tá? Então, um exemplo dessa integral eu poderia pegar assim, ó, x ao quadrado mais 2x dx. Então, eu posso reescrever ela da seguinte forma. Posso escrever integral de x ao quadrado dx mais integral de 2x dx. E ainda, eu poderia aplicar nessa parte aqui, eu poderia aplicar essa definição aqui, essa proposição. Então, eu posso escrever integral de x ao quadrado dx mais 2 integral de x dx, tá? Então, nessa segunda parte aqui, eu já apliquei essa primeira proposição aqui. Aqui nós temos outros exemplos. Então, aqui, ó, nós sabemos que se nós temos seno de x, a derivada do seno de x é igual a cosseno de x, certo? Portanto, se eu tiver a integral do cosseno de x, eu tenho que achar a primitiva. E a primitiva é o seno de x. Então, aqui, integral do cosseno de x dx é igual a seno de x mais uma constante, porque lembrando que aqui ele representa uma família das funções primitivas. E ainda, se eu tenho que a primitiva é cosseno de x, ó, primitiva é cosseno de x, e eu faço a integral do cosseno de x. A integral do cosseno de x é menos seno de x. Logo, se aqui aparece a integral de seno de x, ó, não tem o sinal. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, vai ficar menos cosseno de x é igual a seno de x. Então, significa que a primitiva aqui é menos cosseno de x, tá? Então, menos cosseno de x mais c. A derivada do número de Euler é o próprio número de Euler. Então, portanto, fazendo a integração do número de Euler, a primitiva do número de Euler é o próprio número de Euler, mais c. Tá? Nessa número 4, então, nós temos aqui, ó, a integral de x elevado a 2/3 de x vai ser igual a 3/5 de x elevado a 5/3 mais c. Por quê? Tá?